Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que vocês vão estar assistindo o vídeo. Isso. Meu nome é Flávio, eu sou psicólogo e psicanalista. Minha inserção profissional principal foi na área da saúde, então, em termos de trabalho na área da saúde em hospital, em unidade de saúde, agora no consultório, né, na clínica. Minha abordagem teórica é a psicanalítica, embora eu tenha uma leitura também de processos de saúde e processos sociais, assim. Mas em termos de trabalho, os atendimentos são focados na abordagem psicanalítica, né? Assim, acho que a gente precisa ter uma abordagem mais específica, mas é importante que a gente tenha a leitura de outros aspectos que estão em torno, né? Houve uma demanda para que eu pudesse responder algumas questões relacionadas ao luto, e aí eu vou tentar apresentar aqui, e aí o Fried vai me auxiliando de alguma maneira na medida que eu for respondendo, ela vai colocando algumas perguntas, né? Assim, primeira coisa, em relação ao que é o luto, né? Assim, a leitura que eu faço de luto é uma leitura muito vem da própria psicanálise, né? Assim, o Freud, ele tem um texto chamado Luto e Melancolia, que eu acho que auxilia muito a entender o que é, assim. O luto é um processo, para não dizer normal, é um processo comum, é um processo que todos nós temos, né? Que é o processo de elaborar algum tipo de perda. Ele não tem uma relação direta com a morte, ele tem uma relação com as perdas, né? Mas também não é elaborar exatamente a perda, e sim o investimento que a gente fez nisso que se perdeu, né? Por exemplo, o fim de um relacionamento, a saída de um trabalho, a perda de um ente querido, né? O afastamento, a mudança de escola, tudo isso envolve perdas. E a gente fez um investimento ao longo do tempo nesses objetos, né? Na escola, no trabalho, no amor, num amigo, num parente, em alguém que cometeu suicídio, né? Que é um dos aspectos que está sendo colocado. Então, o luto é, de certa forma, a elaboração desse investimento que foi colocado ali, de emoção, de contato, de fantasia, e que se perdeu, né? Então, o luto é um trabalho psíquico que a gente faz, na medida das nossas interações, dos contatos, para dar conta de elaborar isso, assim, né? Reinvestir em outros aspectos, né? Assim, um filho falecido, um filho que foi morar em outro lugar, né? A gente precisa reinvestir a nossa vida, né? Ou melhor, nossas emoções, nossas experiências em outros objetos da vida, né? Então, o luto, ele não tem um tempo fixo, pré-determinado, né? Que eu possa dizer assim, que a pessoa, ela tem um luto em tanto tempo, então em 2 meses, passou disso, virou outra coisa, né? O luto, ele é um processo extremamente subjetivo, né? Ele não tem uma marcação cronológica. A psiquiatria, quando olha o luto, e aí talvez isso ajude a entender um pouco da diferença entre um luto normal e um luto patológico, porque normal e patológico é uma discussão médica, psiquiátrica, né? A gente na psicologia, principalmente na psicanálise, não trabalha com essa noção do que é normal e patológico, porque existe normalidade e patologia dos dois lados, assim, né? Mas numa visão médica, um luto muito demorado, né? Assim, já está passando de 3, 5 meses, 1 ano, uma pessoa que ainda está passando por esse sentimento de mal-estar por conta dessa perda, começa a ser entendido como um luto patológico, né? Assim, porque isso está se demorando demais. Então a psiquiatria se pergunta o que está acontecendo com essa pessoa que ainda não conseguiu desinvestir, né, essas emoções, as memórias, as lembranças, para reinvestir em outros objetos no mundo, né? Nesse caso, seria bom que a pessoa fizesse análise ou procurasse ajuda? Um tratamento é importante, sim, exatamente para que ela possa falar disso. Assim, o próprio processo de elaboração tem a ver com falar do que está se vivendo, né? Quando a pessoa ela fica ensimesmada, que é quando ela está para dentro de si, ela não consegue falar disso, ela não tem a chance de elaborar o processo com a própria linguagem. Então ela fica girando em torno da perda do objeto, né? Na medida em que ela faz uma análise, um tratamento psicológico, ela pode trabalhar isso e fazer esse desinvestimento e um novo investimento. Então, sim, o tratamento ajuda bastante, né? É isso que é importante a gente entender, né? O medicamento, por exemplo, nesse caso, ele auxilia a reduzir os sintomas, o mal-estar que a pessoa sente, mas ele não auxilia a pessoa a elaborar. Toda elaboração depende da linguagem, da conversa, da interação com o outro, né? É claro que também tem algumas questões com o luto que aí vão se tornando cada vez mais difíceis, né? Assim, vão chegando perto
um processo depressivo, por exemplo, que é quando a pessoa não consegue de maneira alguma lidar com o luto, né? Elaborá-lo, ou conversar, ou nada, ela está realmente presa dentro dela mesma. Porque o que é importante entender do luto é que quando esse objeto, qualquer que seja, né, escola, trabalho, amigo, familiar, o que for, a gente perde ele, a gente está perdendo no sentido de que houve um investimento feito ali que é nosso. Então a impressão que a gente tem é como se a gente tivesse alguma coisa que fosse arrancada da gente. Porque é a gente mesmo que foi investido ali. Né? E talvez a pessoa se nega, né? Sim. Aí essa aceitação da perda, né? Exatamente. E isso vai tornando cada vez mais patológico, na medida em que isso vai sendo difícil de lidar, assim, né? Vai se tornando uma doença, de fato, para essa pessoa. Né? Então, acho que um tratamento psicológico que viabilize o diálogo, a conversação, ele poder falar do que foi a vivência, falar do mal-estar que ele vive, vai permitir com que ele possa, a cada momento, a cada nova sessão, elaborar isso. Né? Você tinha feito uma outra pergunta sobre se eu já trabalhei, né, com pacientes assim, né? A minha clínica, ela tem sido uma clínica que tem vindo, até por conta de eu fazer uso de internet, assim, né? As pessoas que procuram são de diversos lugares e situações diferentes, então não tem uma especificidade em termos de patologia. Mas eu já trabalhei com pacientes que vêm enlutados, assim, né? Tanto pacientes enlutados por causa da perda de um filho, tanto pacientes enlutados por causa de uma perda de um trabalho, e principalmente no que está acontecendo hoje no Brasil, né? Uma demissão que a pessoa não faz sentido nenhum para essa pessoa, ela não dá conta. Está com a vida estabilizada e de repente tudo vira de cabeça abaixo. Exatamente, então também acontece, né? Luto também por conta de um parente falecido. Então, não é algo que acontece sempre, mas eventualmente acontece. E aí o ponto é o mesmo, assim, de que a pessoa possa falar do que é essa vivência, que ela possa ser acolhida nisso, para ela conseguir elaborar alguma coisa desse processo, assim. A gente sempre tem alguma relação com o que a gente vai vivendo, né, assim, mesmo essa pessoa que foi demitida, ela pode, na medida em que ela fala disso, encontrar uma outra ligação para isso, um outro posicionamento e seguir em frente com a vida dela, né? Situações, por exemplo, da perda de um filho, né? O paciente vem para falar disso com muito sofrimento, né? Às vezes um filho muito querido, que tem um vínculo muito forte com essa pessoa, né? Então, mesma coisa, de que a pessoa possa falar disso. Mas isso é a proposta dentro da psicanálise. Eu acho que é importante nortear, né? Existem outros trabalhos também, por exemplo, a gente tem psicólogos trabalhando com a técnica do EMDR, né, que é a questão do movimento dos olhos. É uma outra proposta, né, que tem uma proposta para trabalhar com situações mais traumáticas, que também envolve luto, principalmente casos, por exemplo, famílias que alguém da família comete suicídio, né, assim. Então, existem muitas propostas dentro da psicologia. Eu acho que é importante que a gente entenda isso, e a proposta dentro da psicanálise que é que esse paciente possa falar livremente disso, e na medida em que ele vai falando, conexões novas vão sendo criadas, novos sentidos e novos investimentos, né, assim. Você acha que em casos assim de morte trágicas, inesperadas, o luto tende a ser mais fácil patológico ou ele tanto faz? O que eu posso falar aqui é uma opinião, porque como eu não trabalho tanto com isso, o que eu sei é de leituras, né, assim. São eventos que provocam algo muito, como é que eu posso dizer, disruptivo. A gente, por exemplo, essa semana aconteceu esse acidente do Domingos Martins, eu não sei se vocês, né, o pessoal teve acesso, trágico, mais um inclusive, né, assim, tanto que isso está virando toda uma discussão. E se parar a pensar que as pessoas estavam bem ali, voltando para casa e algo acontece, isso provoca uma ruptura muito forte. Não é algo que foi acontecendo, não era uma pessoa que estava adoecida, não era uma pessoa que estava no leito de morte, e que a gente vai criando, que é exatamente um luto preparatório. Se parar para pensar, você tem um parente que está adoecido, acamado, que já está numa condição que já caminha para um falecimento, a gente vai de pouco em pouco fazendo um luto com a pessoa em vida ali, entendendo que é importante e tal. Agora, quando algo realmente acontece assim, a gente se encontra de repente de frente para algo real, né? Algo que estoura na nossa frente. Então, sem chão. Sem chão, exatamente. Porque a gente não teve nem tempo para construir. De repente tinha
de repente não tinha, né? Esse acidente, por exemplo, que aconteceu com o pessoal do time da Chapecoense, né? Ninguém estava preparado para aquilo, e isso realmente cria um mal-estar geral. Acho que até esse movimento de no estádio de futebol as pessoas fazerem uma homenagem já é um momento ritual que aponta para uma elaboração social desse luto, que é uma perda, assim como tem várias outras, né? Essa é a nossa entrevista em relação ao luto. Eu agradeço muito, né, por nos ter concedido essa entrevista. Muito obrigada, Flávia. Eu também agradeço. Espero que possa ajudar vocês. Qualquer coisa está à disposição. Tá bom? Obrigada.